Olá, professoras e professores. São 7 horas, então comecei aqui agora essa transmissão, né, ao vivo. Bem-vindo, eu vi que alguém chegou. Oi, Silmara, tudo bem? Então você está me ouvindo bem, né? Joia, maravilha. Já chegou mais gente, sejam bem-vindos. Dá um ok, tá? Se estiver me ouvindo bem, dá um joinha. Já pode dar um coraçãozinho, porque aí a gente já fica chamando outras pessoas também para participarem, né, dessa aula ao vivo. E, bem, hoje o tema, né, como eu já tinha falado, é sobre indisciplina na escola, que é uma das coisas que mais frustra, né, os professores. E é por isso que por isso que eu acabei resolvendo fazer essa transmissão hoje, para abordar esse assunto. Várias pessoas acabam, às vezes, desabafando, sabe, comigo, por e-mail, por mensagens, né, geralmente mais por e-mail, e acabam, né, mostrando a frustração realmente que indisciplina, né, na escola, a indisciplina dos alunos acaba proporcionando, né, para esse professor. Bem, e aí eu queria saber, né, de vocês o ano, né, que vocês lecionam, se já lecionam, ou se é aluno que está estudando, porque eu tenho vários alunos de pedagogia, de letras, enfim, que vão se tornar, né, professores e que acabam aí me acompanhando aí nas mídias. Entrou mais gente agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se está me ouvindo super bem, obrigado pelo like. Agradeço aí vocês, né, de reservar um tempinho para vir aqui, né, ter esse bate-papo, porque eu sei que a vida de professor é uma doideira, né? Então não tem tempo para nada. Então já agradeço aí antecipadamente, né, a presença de vocês. Que hoje eu acabei escolhendo falar sobre a indisciplina, né, na escola, porque eu tenho vários professores, né, que estão na minha lista VIP e que recebem e-mails, né, que eu mando com conteúdo e tal. E vários me falaram que a coisa que mais frustra eles, né, é a indisciplina dos alunos, né? E são os episódios de indisciplina que acontecem em sala de aula, né? Bem, de vocês estarem aqui, eu acho que é um assunto que vocês também têm interesse, ou para prevenir, né? Se vocês ainda não passam por isso, ou porque realmente isso acontece, né? Que geralmente acontece. E até que vocês pudessem escrever aí um sentimento que mais acaba sendo mais forte, né, de vocês, quando o aluno, por exemplo, te ignora. Você está lá falando, né, sobre um assunto super importante, né, um conteúdo super interessante, e o aluno está te ignorando, está dando risada com outro amigo, ou está jogando uma borracha no amigo, ou às vezes está até levantando, né, da carteira, e você está ali, né? Então, eu queria saber de vocês o que isso, né, como que vocês sentem isso, né? Vocês ficam frustrados, vocês ficam com raiva, vocês ficam ou tristes, ou desanimados, porque realmente é esse sentimento que faz, às vezes, alguns professores até desistirem, né, da profissão, né? E então eu acredito que acaba desmotivando muito, né? Apesar que a motivação, né, tem que vir de dentro da gente, né, que é a intrínseca, né? Que essa é mais poderosa. Por quê? Porque você tem um controle, né? Então é claro que todos vocês escolheram ser professores, né? Por alguma razão, né? Se vocês quiserem até compartilhar aí o porquê que vocês se tornaram professores. A nossa colega aqui comentou que ela fica esgotada com o dia de aula, e realmente acontece. Eu já perdi a voz já na sala de aula, que não, por um motivo que eu realmente não consegui controlar minhas emoções, fiquei com raiva, gritei, e aí o que eu consegui? Mudança de comportamento? Não.
Eu só consegui ficar realmente rouca, né, com problema até nas cordas vocais por um tempo. Mas enfim, mas realmente é frustrante, é por isso que é um assunto que vários professores falam. Mas a gente não pode, né, deixar se abalar, né, com às vezes com esses episódios que acabam acontecendo, né? Então a gente tem que tentar, eu sei que não é fácil, mas tentar achar motivação dentro da gente, né? Lembrar do porquê, né, que a gente se tornou professor e segurar nisso. E é claro, como eu estou aqui hoje também, a pergunta até, né, o tema de hoje é se é possível realmente o professor amenizar, né, ou prevenir até a indisciplina na escola, mesmo sem a ajuda dos pais, sem a ajuda de coordenadores, diretores, sem a ajuda do nosso grande governo para diminuir o número de alunos na sala de aula. Eu vou, então, falar hoje sobre se a gente realmente consegue fazer alguma coisa para amenizar essa situação, né? Coisas que a gente tem controle. Que é claro, a gente fica muito bravo com toda a situação da educação, infelizmente, aqui no Brasil, mas a gente está lá, né? Então, o que a gente pode fazer, né, pelos nossos alunos, né? O que a gente pode ali, qual sementinho que a gente pode plantar, né? E tem sim muita coisa, né, que a gente pode fazer. Então, isso que é gratificante. Então, o motivo que eu vim aqui é que eu já percebi que vários professores acabam assim, não tem jeito, né? Esse aluno não tem jeito para isso mesmo, esse aluno é assim, ele não quer nada com nada. Eu ouço muito professor falando, o aluno não quer nada com nada. Mas será que o aluno não quer nada com nada? Porque o aluno que é uma criança, um adolescente, ele gosta de Pokémon, de aprender todos os nomes daquele Pokémon, né? Eles gostam de mexer na bicicleta, aí como que funciona, que não sei o quê. Eles gostam de videogame, eles gostam, enfim, de tantas coisas. E por que será que eles não querem aprender o conteúdo que a gente está lá, né, para ensinar? Né? E por que eles não têm esse interesse? Então, será que ele não quer nada com nada? Então, eu não acredito que tem algum ser humano que não quer nada com nada. Porque nada com nada é realmente não querer nada. E isso não é verdade. Né? Então, é claro que a gente tem que ter alguma forma de interagir com esse aluno e mostrar para ele o quanto que aquele conteúdo é interessante e é importante para ele futuramente. Porque os alunos, eles não sabem por que eles estão ali. Quer dizer, eles sabem que eles são obrigados, né, a estarem ali. É claro que ele teria que receber essa informação dos pais, né, de entender por que ele está ali, né, qual é a importância da educação, daqueles conteúdos, né, e são tantas coisas extremamente importantes, mas o aluno não sabe, e às vezes é tanto conteúdo e que a gente não né, para conversar realmente com os alunos, para aproximar os alunos e, nossa, por que a gente está aprendendo isso? O que você vai usar isso lá para frente, né? Como que vai facilitar a sua vida você aprendendo isso agora, né? Tem uma outra colega aqui que está compartilhando com a gente, apenas... então aqui às vezes você precisa só de um, não sei se eu entendi certo, que você precisa só de um aluno, né, que está ali e aí ele acaba atraindo, né, os outros alunos e acaba virando uma bagunça. Os adolescentes não querem responsabilidades. Então, isso é uma outra coisa também. Não quer mesmo, né? Isso é fato. Agora, será que é só hoje os adolescentes não querem responsabilidade? Antigamente era diferente. Claro que muitas coisas mudaram, hoje tem a internet, né? Hoje tem o celular, mas realmente o adolescente, ele quer se sociabilizar, né? Ele quer interagir, mas ele quer também ser querido, ele quer ser aceito, e ele quer ser aceito pelo grupo dele, claro, o grupo dele é o mais importante, mas ele quer ser aceito por outras pessoas também, por você, pelo professor, né? Então há muitas coisas que estão envolvidas na cabecinha daquele adolescente. Então é por isso que é preciso ter assim, um planejamento dos usos de estratégias para fazer com que o aluno te respeite, fazer com que o aluno entenda que aquilo vai ser importante para ele no futuro, que pode ser interessante. E também de fazer um planejamento para
para você ganhar autoridade, né? Às vezes a gente fala de autoridade, as pessoas, mas eu não gosto de ser autoritária. Autoridade é uma coisa, né? Ser autoritária é outra, né? É importante sim, né? Criar e desenvolver a sua autoridade na sala de aula, porque você é um líder ali na sala de aula, né? E às vezes, algumas vezes por causa dos pais, de não mostrar que há uma hierarquia, sim, né? A gente pode ser muito próximo dos nossos alunos, mas há uma hierarquia. Vocês são os líderes e vocês decidem se é para ir por esse caminho, por aquele, né? Qual as atividades que vão ser abordadas ali, né? Então, eu acho sim que é importante você mostrar, o aluno tem que entender que é isso que funciona, né? E aí, voltando para aquele assunto de novo, que eu não quero ficar enrolando, falando muita coisa, eu gosto de ser direta. Se é realmente possível, então, mesmo com esses adolescentes que não querem responsabilidades, mesmo com os pais que acabam não se envolvendo tanto no processo de educacional do seu filho e não se envolvendo na escola, às vezes nem vai em reuniões, né, que isso acontece com muita frequência. Então, mesmo não tendo toda essa ajuda, e mesmo tendo esses adolescentes, essas crianças, né, super agitadas, que não sabem limites, que elas ninguém ensinou, né, que elas precisam ter limites, que elas precisam respeitar, né, a hierarquia, né? Será que o professor consegue fazer isso em sala de aula? Então aqui, agora eu vou mostrar para vocês uma apresentação, só me dá um minutinho aqui. Espero que vocês continuem vendo, não fica perfeita a apresentação, porque eu estou usando o meu celular. Bem, por que eu estou colocando esse estudo? Né? Para realmente mostrar que é possível, há formas de a gente fazer alguma coisa em sala de aula e a gente ter um retorno. Então, esse Wallace mostrou que o comportamento do professor, quando esse demonstra sentimento de esperança, generosidade, respeito e alegria, ele provoca de forma eficaz a mudança e melhoria na conduta dos alunos indisciplinados, né? O que tiveram incidentes negativos anteriormente. Ou seja, tem um sentimento positivo, né? E não aquele que eu comentei com vocês de raiva, gritar, que realmente acaba não causando resultado. Ó, até tá aqui escrito. Por outro lado, comportamentos e reações negativas do professor, tais como encaminhar os alunos para o diretor da escola, enviá-los para fora da sala, fazê-los permanecer no corredor ou perder o intervalo, né? Ficar sentadinho no intervalo, teve um efeito indesejado no comportamento dos alunos. Ou seja, essas ameaças que, ou seja, às vezes não dá para a gente se conter, né? Quando a gente viu, a gente já fez ameaça. Acaba não tendo um resultado positivo. É claro que, de repente, ali no momento, o aluno pode até parar. Mas aí que tá, você não vai conseguir realmente mudar o comportamento daquele aluno. Você não vai conseguir evitar que ele tenha esses episódios de indisciplina em outros momentos, em outros dias. Você não vai conseguir mudar o comportamento. E é isso que este estudo mostrou e vários outros. Vou até mostrar aqui outros estudos. Então, esse Ferguson e Hunton constataram que o elogio dos professores é um dos elementos eficazes para tornar os alunos interessados e motivados em fazer as atividades e exercícios na sala de aula. Então, o elogio, que é um feedback de forma positiva, né? Então, é poderosíssimo. Então, por exemplo, mesmo aquele aluno que é indisciplinado e que leva todo mundo a fazer bagunça, deve ter algum minuto, algum segundo que aquele aluno, ele tá ali fazendo a lição. Então, naquele momento que ele tá olhando ali a lição, tá focado, nem que seja 5 minutos, é nesse momento que o professor deve ir lá e já fazer o elogio, né? Vamos fazer de conta que é Pedro. Muito bem, Pedro, olha, você está super focado fazendo a lição, parabéns. Né? Você precisa de ajuda? Estou aqui para te ajudar, tal. Então, é nesse momento que você vai mostrar para o aluno que você se importa sim com ele. Porque o que acaba acontecendo, acaba criando rótulos, né? Aquele é o bagunceiro. E ele, por várias, a gente vai até falar aqui os motivos, né, que causam a indisciplina, os possíveis motivos,
acaba o aluno já sabendo que ele tem esse rótulo, né? E que ninguém se importa com ele, ninguém acredita nele, né? Então esse elogio faz realmente muita diferença. E muitos outros estudos, que eu nem vou falar o nome desses outros estudos aí, que tem muito. Então, esses outros estudos, que tem vários aí, né, que mostram que a relação positiva professor e aluno e o uso de métodos disciplinares efetivos, eles têm impacto positivo na atenção dos alunos nas atividades educacionais. Ou seja, eles acabam sim, né, se comportando mais, prestando mais atenção e fazendo o que tem que ser feito, né? Então, e essa relação positiva professor e aluno é isso, não tem aquele relacionamento de estresse, né? Se você não fizer isso, vai fazer aquilo e tal, não, é uma coisa realmente mais positiva, né? Você usar o feedback é uma ferramenta, assim, importantíssima, né? Até que tem muitos estudos sobre o feedback, né? Principalmente no exterior, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente tem poucos estudos, né? Mas no exterior a gente tem bastante estudo. E por quê? Porque o feedback realmente é uma ferramenta que acaba sendo mal utilizada e mal compreendida. E é uma das ferramentas mais cruciais no processo de aprendizagem. Então elas realmente afetam bastante, né, todo esse processo de aprendizagem. Então essa relação tem muito a ver também com esse feedback, né, dessa relação. Então, o que a gente constata é que usar estratégias eficazes na hora do episódio, né, de indisciplina, acaba sim dando muito resultado, né, acaba amenizando a indisciplina. Até a gente consegue ver, principalmente vocês que são mais do ensino fundamental 2, a gente consegue perceber que tem a mesma turma, ela se comporta muito bem com algum professor e já com o outro ela não se comporta nada bem, né? Eu tenho até a minha filha, como eu comentei antes, que ela está no ensino fundamental 2, e uma vez ela comentou que ela adorava a aula de espanhol, né? Mas que os alunos não paravam quieto, levantavam. E a professora falando lá na frente, eles levantavam e brincavam, e davam risada. Ela ficava incomodada, minha filha ficava incomodada. E aí eu falei, e a professora, o que ela faz? A professora fala que vai mandar para a coordenação e tal, mas ela não manda. Então até minha filha percebeu que a professora ameaça e não cumpre. Quer dizer, a gente viu aqui, acabamos de ver, que ameaças não são eficientes para mudar o comportamento. Você pode, de repente, fazer com que o aluno pare ali, naquele momento, mas você não vai conseguir generalizar essa mudança de comportamento, né? E aí você ameaça e nem cumpre o que você ameaçou, né? Então você não é nem consistente. Isso aí acaba realmente, o aluno não acredita mais, né? Então as próximas ameaças que você fizer, ele não vai acreditar, então não vai adiantar nada. É possível sim, as outras estratégias, né? Rotina de aula, as regras, né, que precisam ser pré-estabelecidas já no começo, e mesmo no ensino fundamental 2. Teve uma pessoa que me perguntou, eu falei, mas como que eu vou passar regras no ensino fundamental 2? Já que tem vários professores, né? É possível, por que não? É claro que o ideal seria uma regra da escola, né? Então, por exemplo, você tem uma regra geral, o aluno tem que levantar a mão para responder, tem que não pode levantar não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem várias regras gerais da escola, e todos os professores teriam essa noção, né, dessas regras e estariam sempre lembrando os alunos. E no caso, quando os alunos não cumprissem as regras, as consequências teriam que estar também bastante claras. Mas aí já não depende só da gente, né, professor? Porque aí já depende de uma organização mais da coordenação, da direção. Então, o que a gente, professor, pode fazer? Né? Fazer as suas regras. Então, coloca até, de repente, um cartaz ou um bilhete,
fala com os alunos, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre as regras lá no meu YouTube, que também é Professor Ideal, e também no meu blog, né? Que também é www.professorideal.com. Eu tenho um post lá também sobre isso. Mas, já vou adiantando aqui um pouco, estipular essas regras junto com os alunos, que é muito mais eficiente. Então vamos lá, gente. Então, por que a gente tem regras? Né? Porque a gente tem regras em tudo, né? E regras de trânsito. E por que a gente tem regras? Tem que fazer com que o aluno perceba que essas regras são feitas para a gente se organizar, né? Para uma pessoa respeitar o canto do outro, né? Digamos, né? Então, porque você não corre muito? Para evitar acidentes, porque aumenta o número de acidentes quando você está com maior velocidade. Então, na sala de aula, por que a gente tem que ter regras? Porque tem alunos que tá querendo ouvir o professor e tem um outro ali que tá dando risada, falando, enquanto o professor tá falando. Então, você precisa respeitar o outro, até porque todas as pessoas, todos os seres humanos gostam de ser respeitados. Se mesmo os adolescentes, o adolescente está contando uma história, aí chega um outro olha e fala, gente, vamos lá, não sei o quê, e corta ele no meio, esse adolescente vai ficar, desculpa a palavra, mas ponto da vida, né? Ele vai ficar muito bravo. Então, por que o professor não pode ter o mesmo sentimento? Olha, eu tô falando aqui, vocês me cortam no meio, eu também tenho esse sentimento, né? Então, é interessante, vou até passar aqui o próximo slide aqui, que é construir esse ambiente de confiança, é ser transparente realmente com o aluno, né? Olha, eu também sinto isso que você sente, você não gosta de ser interrompido, você gosta de falar das suas coisas e ser ouvido, eu também, né? Então eu acho que isso é bacana, é você ter essa transparência com o aluno e fazer, então, junto com ele, estabelecer essas regras. Então, como que a gente pode estabelecer essas regras para respeitar, né, os nossos colegas aqui, né, na sala de aula? E vai junto com ele fazendo as regras e junto também com eles, independente da idade, tá, gente? Junto com eles, fazer as consequências. Tá, e se alguém não cumprir a regra, o que vai acontecer? E vai vir um monte de coisa até interessante, né? Porque os alunos gostam de até exagerar um pouco. Mas vai vir coisas criativas que às vezes a gente nem pensa. E aí escrever tudo. É claro que a gente tem que formalizar. Então, escrever no cartaz, ou escrever em algum lugar, ou pedir para eles copiarem, enfim, para deixar ali. E sempre lembrar dessas regras. Então, as regras é uma das ferramentas extremamente importantes. Então, se vocês puderem depois assistir um pouco o vídeo lá, eu falo um pouco mais sobre isso. Porque aqui, né, acaba sendo muito cansativo se eu me prolongar aqui muito, né? Então, construir esse ambiente de confiança é muito importante. É claro que, infelizmente, não há mágica de você conseguir construir esse ambiente de confiança em 1 minuto, né? Não dá em 1, 2 dias, 1 semana você conseguir isso, né? A gente demora para confiar nas pessoas. Então, o aluno também vai demorar para confiar ali, né, em você e naquele ambiente. Mas é possível com as ferramentas e com a forma certa de fazer. Aí aqui eu coloquei conquistar respeito mútuo, né? Que é isso que a gente quer. A gente quer que o aluno nos respeite, né? Quando a gente está falando, ou até os colegas, às vezes tem um colega fazendo uma pergunta e o outro não está nem aí, não está ouvindo. Enfim, então é extremamente importante esse respeito. E como conseguir isso? Há várias formas, mas uma das coisas que eu vou comentar aqui é você acreditar que todo aluno seu é capaz. Acreditar na capacidade de cada aluno. Porque isso que às vezes acaba acontecendo naqueles rótulos, né, que eu comentei com vocês, o aluno, ele só tira nota baixa, não tem jeito mesmo, né? E ele acaba acreditando nisso, que ele também não tem jeito mesmo, que ele só vai tirar nota baixa. Então o professor tem que ser aquele que vai acreditar, porque às vezes nem os pais acreditam. Mas se o professor acreditar no aluno, aos poucos o aluno vai acreditar nele também. E isso vai dar um impacto enorme, enorme, não só no desempenho dele, mas no comportamento dele também, né? Porque às vezes a gente se pega falando ou pensando, esse aluno não vai, e ele também não tem jeito para matemática. É claro que cada aluno tem o seu tempo, né?
Então, alguns vão aprender um pouco mais rápido, com mais facilidade, outro com mais dificuldade, um pouco mais lento, mas eles podem aprender, todos podem aprender, e é isso que a gente tem que mostrar para eles, que a gente acredita que eles podem, né? Mas é claro que tem que estar junto com vocês, para que isso seja possível. Aqui eu vou comentar sobre as razões, né, dos alunos, porque são indisciplinados. E é importante a gente entender por que os alunos, ou porque aquele aluno especificamente, que às vezes a gente sempre tem aquele, né, mais problema, por que aquele aluno em particular é mais indisciplinado? Porque se a gente entende a razão, a gente consegue lidar com ele melhor. Por exemplo, chamar a atenção, né? Então, se o aluno ele está realmente querendo chamar a atenção, se ele está querendo chamar a atenção, e toda hora você fica chamando o nome dele, para fulano. Fulano, para de fazer isso, fulano. Fulano, presta atenção. Fulano, nanana. Ele está conseguindo o que ele quer, que é chamar a sua atenção. Claro que de uma forma negativa, mas para ele, de repente, a única atenção que ele consegue é quando ele tem um mau comportamento, né? Então, é prestar atenção nisso para ver o motivo e não fazer. Você, então, por exemplo, vou dar um exemplo, quando o caso é para chamar realmente atenção, você só vai dar atenção para aquele aluno quando ele está fazendo realmente a coisa certa, quando ele está tendo um comportamento adequado. Aí sim você vai dar a atenção que ele quer. Quando ele está correspondendo às suas expectativas, que ele precisa saber também, né? Às vezes os alunos nem sabem o que os professores querem deles. E eles precisam disso. E não é só tirar 10, né? As crianças não estão na escola só para tirar 10. Né? E os alunos não sabem, às vezes os alunos acham que é só para tirar 10. Uma vez eu até mandei, eu não sei se vocês viram aqui, até na minha página do Professor Ideal, se vocês não viram, dá uma olhadinha que tá lá para trás, mas eu mandei esse ano, que é um videozinho, uma tirinha do Charlie Brown, muito bonitinha, que eles perguntam por que a gente está na escola para tirar boas notas. É bem bonitinho, bem engraçado, mas é claro que não é isso. Mas os alunos acham isso, né? Então isso que também é importante. Uma outra coisa que é impressionar os amigos. Então é importante saber, né, novamente, saber os motivos para conseguir lidar com o problema, né, que causou essa indisciplina. É claro que não é só um motivo, né? Tem várias coisas por trás, às vezes, né? Há umas bases por trás. Mas você consegue, como professor, diminuir muito a indisciplina em sala de aula. E vai ser interessante porque você vai ter um aluno se comportar na sua sala de aula, ele vai te respeitar. E em casa, ele vai ser completamente diferente. Ele não vai continuar não respeitando os pais. E isso é possível, tá? Expressar raiva. Então, às vezes, realmente, ele tá com raiva dos pais, ou com raiva de algum amigo, raiva que alguma coisa aconteceu, e ele quer expor ali, né, essa raiva. Então a gente tem que entender o que está acontecendo e aproximar. E não, aí ele vai ficar com mais raiva ainda, né, se a gente reagir dessa forma. O outro ali é estar frustrado ou com medo. Esse frustrado ou com medo, às vezes pode estar relacionado com por ele achar que ele não é capaz, né? Ele tira notas baixas, ele acha que ele não é capaz de tirar notas melhores, ou porque ele não está entendendo a matéria, né? Então ele não entende, aí o que ele fica frustrado, e aí o que acontece? Ele nem tenta, porque ele tem medo de tentar, ele não vai conseguir, e aí ele acaba atrapalhando a aula. Também quer ser aceito pelo grupo, é isso que às vezes acaba acontecendo. Tem um aluno que é indisciplinado por alguma razão, e os outros acabam também, né, tendo um comportamento inadequado, porque eles querem ser aceitos do grupo. Eles também, às vezes, ficam chateados com alguma coisa que está relacionada com frustrado, com medo, né? Chateado com alguma coisa que aconteceu em sala ou com alguém, e acaba ali, né? Os adolescentes, principalmente os adolescentes, mas as crianças também, elas têm dificuldade de lidar com os próximos sentimentos, né? A gente tem dificuldade de lidar com os nossos sentimentos. Então, é claro que eles também, né? Então, isso que a gente precisa entender. Tem dificuldade de aprendizagem, como eu já falei. Então, às vezes, realmente tem um problema de aprendizagem ali. E aí o aluno acaba tendo um mau comportamento porque ele realmente percebe isso. Então, é melhor não fazer
do que fazer e não conseguir, né? Ter baixa autoestima, que não, às vezes está relacionado com o problema de aprendizagem, mas às vezes não, às vezes é ele, né, que acha que ele não é aceito, que ele é uma criança que não é legal, ou que é chato, ou que os pais não gostam, porque só reclama dele, enfim, ele tem realmente problema de baixa autoestima. Não ter noção de regras e limites, né, que infelizmente deveriam ser adquiridos na família, mas como eu falei, é possível sim estipular umas regras na sala de aula e aí como um grupo, né, eles começarem a seguir, né, essas regras e respeitar essas regras. Há formas de fazer isso e que realmente dá resultado. Como eu citei anteriormente, né, nos estudos, então tem bastante estudo, tem professores, né, que tem realmente alunos com alto desempenho e que têm boa disciplina e que acabam conseguindo aí seguir essas regras. Não ser compreendido, às vezes o aluno ele não consegue se expressar direito, sabe? Isso acontece. E às vezes o professor, porque é tanta coisa que o professor tem que fazer, e ele acaba não entendendo muito o aluno, ter insegurança, né? Insegurança por várias coisas também, às vezes insegurança de ser aceito do grupo, então ele fica ali, vou fazer isso, não vou fazer aquilo, que tem a ver com a autoestima, né? Também tem a ver com a dificuldade de aprendizagem, né? E ter sensação de injustiça. A gente nem acerta todas, né? E acontece, às vezes a gente acha que é um aluno que agrediu o outro, que começou alguma coisa e no fim não foi, e às vezes a gente é injusto. É claro que quando isso acontece uma vez ou outra, não há consequências graves, não. E principalmente quando a gente é transparente, sendo que eu comentei de ser transparente, né, com os alunos. Então, se você é transparente e realmente admite, nossa, errei, desculpa, né, e o aluno, nossa, ele vai ficar até muito feliz de você ser sério e falar realmente que você errou. Eu acho que tem professores têm medo, né, de não errar. Enfim, acontece, a gente erra também. Por que o professor pode errar? Qualquer ser humano pode errar. E o erro, ele tem que ser visto como parte da nossa vida, né? E para os alunos, parte do processo de aprendizagem. Errar faz parte e todos os alunos vão errar, né? Então, eu acho que isso também a gente não pode ter medo, né, de errar com os alunos, ou com nossas reações, ou até porque a gente escreveu alguma coisa errada, ou enfim. Acho que a gente tem que admitir, de novo, é ser transparente, né, ser sincero com os alunos, e porque realmente eles precisam desse exemplo de que errar faz parte, que é errando que se aprende, né? Tem até essa frase. Mas às vezes a gente acaba esquecendo disso e às vezes a gente acaba sendo muito rigoroso com a gente mesmo. Eu sou professora, eu não posso errar de jeito nenhum e não é verdade, né? Isso vai acontecer, né? Então é só admitir, aprender com o erro e é isso que os alunos precisam entender, né? Que é importante aprender com o erro. Tratamento igual para todos. Sim, os alunos que são disciplinados, os alunos que não são disciplinados, ou os alunos que são esforçados, os alunos que são mais relaxados, né, que são mais, que gostam de conversar mais, ou os alunos pobres, ricos, enfim, aí com a classe social também, mas será que a gente trata todos os alunos da mesma forma? Aquele aluno que ignora, né, você na sala de aula, ou que te interrompe, né, bastante em sala, você trata ele da mesma forma que os outros? Então, às vezes, porque a gente é ser humano também, né, é difícil. Então, é só ter consciência de que isso pode acontecer, de que, de repente, a gente não está tratando todos da mesma forma. Então, a gente tem que ser cauteloso. Mas é claro que às vezes a gente escapa aqui, uma vez ali, outra ali, mas se escapa de vez em quando, não há consequência tão grande. O problema é que é quando é consistente, né? Você sempre trata aqueles alunos diferente dos outros. E é isso que acaba sendo o problema. Usar o feedback de forma eficiente. Gente, feedback, como eu falei, né, como aí eu vejo algumas pessoas saíram, depois entraram novamente, é uma das ferramentas mais poderosíssimas que a gente tem na nossa mão.
né? Só que é difícil usar um feedback de forma apropriada, né? Vou dar até um exemplo de um feedback não apropriado. Vou falar de novo da minha filha, poesia no Fundamental 2, né? Ela em matemática ela tirava 7, né? Essa era a nota dela mais ou menos. E chegou numa prova que ela tirou 9 na prova de matemática. Aí o professor de matemática chegou e falou para ela: nossa, você colou? Sendo irônico. Ele sabe que ela não colou, até porque ela sentava na primeira carteira, mas dizendo tipo, que milagre, né? Como que você conseguiu tirar 9, né? A minha filha ficou muito chateada com isso, né? Veio me falar, porque eu fiz festa e tal com ela, e ela, mas o professor, sabe, quer dizer, mesmo eu fazendo festa e tal, ela me interrompeu para falar, mas o professor falou isso para mim, né? Então, olha a forma que esse professor lidou com ela. E feedback é uma coisa muito difícil, a gente tem que treinar, né? Treinar realmente, dar um feedback de forma adequada. E os estudos, tem vários estudos, mas vários estudos mesmo, falando sobre o feedback e o impacto que ele tem, não só no comportamento do aluno, mas no desempenho do aluno. É que é claro, né, que para o aluno ter um melhor desempenho, ele tem que começar a se comportar na sua aula, né? Geralmente está associado, né? Não é sempre, mas geralmente, porque se ele está focado, se ele está prestando atenção, é claro que ele vai ir melhor. O que eu acabei resolvendo fazer? Tá? Eu não estou fazendo essa apresentação não para vender o curso, mas para a gente se conhecer, né? Na verdade, um dos maiores motivos que eu fiz essa apresentação é para a gente se conhecer, para vocês conhecerem que eu tenho um site, que eu tenho um canal, que eu tenho bastante conteúdo que eu passo, né? Hoje mesmo eu já comentei algumas coisas que eu tenho lá no meu blog, né? Posts e tudo mais, mas eu também acabei resolvendo fazer um curso, porque as pessoas me pediam muito, né, sobre como ajudar na indisciplina na escola, né? Então eu acabei fazendo esse curso, onde eu abordo bastante feedback, dou vários exemplos, quais os feedbacks que são mais assertivos, né, que acaba ajudando o aluno a dar o seu melhor, o aluno a se comportar de forma esperada. Então eu acabei colocando várias coisas aqui. Ele é online, ele é bem prático e ele é bem direto, né? Fácil de ser aplicado e curto. Fácil de ser aplicado, mas ele tem que ser aplicado aos poucos. Não dá para usar todas as técnicas, é bastante coisa, né, que eu passo lá, bastante dicas, e não adianta passar tudo de uma vez, porque realmente acaba não surtindo efeito. Então, lá eu falo bastante como motivar os alunos a darem o seu melhor, usar o feedback de forma mais eficiente, estabelecer essas regras. Então eu dou mais dicas, né, de como estabelecer essas regras, desenvolver a sua autoridade, né, e construir um ambiente de confiança e conquistar esse respeito mútuo. E é claro, né, usar essas estratégias para promover aí a disciplina, né, na sala de aula. O valor do curso agora, ele tá R$28. Então é um valor também curto, né? Pequeno, barato, né? Mas eu tô passando esse link com desconto para as pessoas, para ter o desconto de R$18. Porque eu fiz esse valor de R$18 no começo, né? Quando eu lancei o curso, mas agora já tá 28. Mas com esse desconto, mas é só com esse link que fica mais barato, que fica com R$18, tá? E é hoje também, porque senão eu não consigo né, estender muito tempo, né? Então ele fica R$18, o curso que custava 28. Aqui, deixa eu ver, ó, minha maior dificuldade é fazer com que eles me escutem, eles gritam, conversam, isso acaba desmotivando. Então, eu vou até responder aqui com a Mirelle, uma coisa que é importante, Mirelle, às vezes a gente não quer, a gente tem tanto conteúdo, né, para passar, que a gente não quer perder uns 5 minutos, porque a gente tem que passar o conteúdo. Então, como você vai começar a usar essas técnicas, né, que você aprendeu aí no curso, é interessante você parar, né, fazer alguma coisa diferente, de repente, não sei a idade deles, mas fazer, mesmo que forem maiores, faz um círculo com as carteiras, faz barulho, mas faz um círculo com as carteiras para todo mundo se olhar,
Claro que às vezes a sala é muito volumosa, não vai conseguir todo mundo se olhar, mas você vai mudar um pouco a cara da sala, né? E você fica mais ali no centro, né, das atenções, digamos, e conversar com eles, né? Falar assim, olha, gente, eu quero ajudar vocês, né? E realmente 9 a 13 anos. Então, olha, mas dá muito certo fazer isso, fazer. É claro que vai fazer um pouquinho de bagunça, você vai atrasar um pouco com a matéria, mas vai valer a pena. De ter uma conversa sincera e, assim, transparente com os alunos. Então, assim, olha, é o seguinte, eu tô aqui, né? Ainda mais que eu sei que você é inglês, né? E, nossa, inglês hoje, gente, tem milhões de motivos por que o inglês é importante, né? E como todas as matérias, né? Então, cada um com a sua matéria de falar o porquê que aquilo vai ser importante, que vai ser um diferencial, enfim. Passar e, sabe, jogar o jogo deles mesmo. Assim, olha, gente, o que vocês acham da aula? O que vocês acham de inglês? O que vocês, se é matemática, o que vocês acham de matemática? Para que serve isso? Tem uma conversa com eles sobre a sua matéria. O que eles acham da sua matéria? Às vezes você vai ficar espantado, que vai ter gente que gosta e que faz bagunça, tá? Tem gente que tem facilidade que faz bagunça. E você vai até perceber. E agora você jogando limpo com eles, de repente eles começam a te respeitar. Assim, só que, gente, eu quero ajudar vocês. Só que eu não consigo, né, sozinha. Até porque quem vai aprender são vocês. Eu tô aqui só para dar um exemplo, né, para ser um modelo, para guiar vocês, mas quem vai aprender vocês. E vocês têm muito potencial, e pá, e fala. E aí, fazer sabe aquela coisa da rotina de sala e das regras? Fazer uma regra, ou até eu já falei isso também em vídeo, também de fazer de fazer promessas. Então, de fazer uma promessa junto com os alunos, isso eu já falei em algum vídeo, de fazer promessa junto com os alunos, como em grupo. Por exemplo, vocês podem fazer uma promessa da turma, o que nós vamos prometer esse semestre? Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos mudar aqui o esquema, gente, porque às vezes vocês querem conversar, legal. O que a gente pode fazer? Se a aula for produtiva e se a gente tiver, né, um diálogo bacana aqui na sala de aula, eu dou 5 minutos no final para vocês conversarem, enfim, você pode criar alguma forma para eles de eles fazerem uma promessa em grupo. Então, todos vão fazer isso, todos vão fazer aquilo, né? E de realmente lembrar eles dessa promessa. E escreve a promessa, sempre escreve, porque senão as pessoas esquecem. Escreve, de repente pede para todo mundo assinar embaixo de que fez a promessa juntos, tá? De que vai mudar. E é claro, interagir muito com os alunos, né? Então, e não só em inglês, porque em inglês parece óbvio, mas às vezes acaba acontecendo porque você tem muitos alunos, né? É muito bacana, legal, Silmar, é isso mesmo. Eu gosto dessa proposta. É claro que a maioria das escolas não tem isso, né? É todo naquele jeito tradicional, mas eu gosto. E mesmo que tenha essa forma tradicional das carteiras, mudar de vez em quando é extremamente importante. Isso faz parte também do engajamento, enfim. Mas, então, fazer com que os alunos participem mais da sua aula, porque às vezes o professor tem tanto conhecimento e tanta coisa para passar, que ele se vê falando lá na frente, né? E isso é que acaba a gente perdendo a atenção dos alunos. Presta atenção, eu acho que a gente não pode ficar mais do que 3 minutos falando. Eu falo 5, mas nem 5 é muita coisa, né? É claro que depende da idade, mas qualquer idade você perde a atenção. Claro, com alguns alunos você perde mais rapidamente do que outros, mas isso é extremamente importante, de você ter essa troca. Então, você tá lá, mas aí você pode me perguntar assim, mas eu tô passando conteúdo novo. Eles podem te ajudar a passar o conteúdo novo. Às vezes, ele já tem um conhecimento prévio sobre aquilo, já ouviu falar alguma coisa, ou ele já ouviu falar num outro ano, ou numa outra matéria. Sempre tem coisas relacionadas. Então, joga uma pergunta. Então, se você tem 3 minutos falando alguma coisa, você já tem uma pergunta para fazer para os alunos. E quando a gente joga a pergunta para os alunos o tempo todo, eles acabam ficando mais ligados e acabam percebendo que eles fazem parte ali do processo, que eles não estão ali só como convidados. São eles
que são realmente as pessoas importantes. Não é o professor, são eles, né? Você está ali para ajudá-los. E isso o aluno não vê, tá? O aluno vê realmente que você está ali falando, ele está lá tendo que ouvir, né? Então, eles precisam perceber que tem essa troca, né? Que você está, assim, querendo saber a opinião dele, do que ele pensa, do que ele acha, né? Então, é importante isso. Bem, e assim, gente, eu não sei o tempo de vocês, né? Não quero me estender para ficar muito cansativo. Tá aí a proposta aí do curso, mas me acompanhe aí no Facebook, tá? Eu tô sempre colocando coisas novas, dicas novas. Eu tenho vários vídeos também no YouTube. Tenho meu blog, né? Quem também vai fazer o curso, né? Eu tenho esse e-book que é tipos de feedback para entender um pouquinho melhor sobre o uso do feedback. E essa a palestra, não sei, Mirelle, se você já assistiu, ela é muito legal. Mistério do Growth Mindset. Growth Mindset é mentalidade de crescimento. Não é tantas pessoas que falam sobre isso. Isso é uma outra aula ao vivo, que eu gostaria até de passar essa aula ao vivo sobre esse Growth Mindset, que eu acho importantíssimo, não só como professor, mas é importantíssimo como pai, como mãe, como ser humano. É importantíssimo desenvolver essa mentalidade de crescimento nos alunos, em nós mesmos. É muito bacana e tem a ver com feedback também. Oi, gente, falhou de novo, né? Mas obrigado por vocês esperarem. Olha que eu tô com o celular ainda, tem 2 tipos aí de... Bem, enfim. Mas obrigada. Então, eu assim, espero rever vocês mais, a gente tá mais próximos. Façam perguntas. Se vocês quiserem participar Quer dizer, algumas pessoas a Mirelle já faz, né? Mas se vocês não estão na minha lista VIP, quem quiser, eu passo bastante conteúdo e lembro, né, das coisas novas que eu coloco no meu blog. Deixa aí o seu e-mail, tá? Seu nome e e-mail aí, o nome não precisa, né? Que já tá no Facebook. Seu e-mail aí nos comentários, que eu coloco vocês na lista VIP, tá? E depois, se vocês quiserem também, eu posso apagar, ou vocês mandam pela mensagem, né, uma mensagem lá para mim na minha página, que fica privado também, né. Obrigada, Mirelle, obrigada mesmo, viu, que você gostou do curso. Valeu mesmo. E mantenha contato, que eu acho que junto a gente é mais forte, né, tem até que eu gosto, estamos juntos para melhorar a educação e mudar o mundo. A gente consegue muita coisa realmente junto, né? E às vezes a gente fica se sentindo muito sozinho, né? Mesmo às vezes tem um colega aqui ou outro, mas às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, a gente se sente sozinho. Então a gente tem que aí se unir, né, para conseguir ter uma vida melhor, né? Mais reconhecimento, enfim, até mais saúde, né? E é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo, né, de participarem aqui. Eu vou tentar fazer mais lives, espero aí ter mais pessoas aí participando nas próximas e a gente se vê, tá bom? Um beijo aí para todos, boa noite e a gente se vê aí nas mídias sociais. Tchau, tchau, gente.